Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor neste 26º domingo do tempo comum. Hoje nós vamos refletir a primeira leitura. Eu vou me ater hoje na nossa reflexão na primeira leitura deste domingo, que é maravilhosa. Antes da nossa reflexão, lembrar a você dar o seu like, dar o seu joinha, ativar também o sininho para que você receba todos os dias que a gente fizer a postagem do vídeo, você possa receber a notificação, o seu joinha, para que o YouTube envie também para mais pessoas. Então, a primeira leitura desta Santa Liturgia, do 26º domingo do tempo comum, é de Ezequiel 18, 25, 28. Ezequiel 18, 25, 28, e diz o seguinte: Assim diz o Senhor, vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que pratica e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Que esta santa palavra alimente o nosso dia de hoje, o nosso domingo, o dia do Senhor, alimente a sua vida para esta semana de atividades que vamos ter, que o Senhor possa nos conduzir pela sua palavra. Irmãos e irmãs, uma leitura pequena, mas a gente vê uma riqueza gigantesca, né? Como Deus nos fala através dessa leitura de Ezequiel, da boca do profeta Ezequiel. Primeiro observe que aqui Deus é acusado de ser o incorreto, Deus é acusado de estar errado. Porém, a gente vê em toda a liturgia, eu estou pegando só a primeira leitura, mas toda a liturgia dominical nos convida à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida. E por isso ele diz, a conduta do Senhor não é correta. E aí ele, ouve, ó Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? E acrescenta algo que é interessante, irmão e irmã, para a nossa vida. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Irmãos, lembremos com isso aqui, esse alerta do Senhor, esse convite à conversão que o Senhor nos faz, que o mal que a gente escolher viver longe de Deus, é caminhar para a morte. E o que é a morte? Não é simplesmente a morte física, mas a morte por estar longe de Deus. Por exemplo, é esse o sentido do inferno. O que é o inferno? O inferno é justamente eu estar na eternidade longe de Deus. O sofrimento é esse. Então, a morte é essa, é a morte definitiva, onde eu estou longe de Deus por causa das minhas escolhas, né? E quantas pessoas vivendo longe de Deus por causa das suas escolhas? Quantas pessoas vivendo numa infelicidade, por mais que viva bem, obviamente, mas viver bem não é igual a viver feliz, porque está longe de Deus, porque escolheu, olha o que ele diz, quando um justo se desvia da justiça. Então, infelizmente, tantos irmãos nossos, tantas irmãs nossas se desviaram de Deus, que é a justiça aqui, porque fizeram escolhas erradas e permanece, às vezes até a consciência acusa, né? Talvez você que está assistindo essa reflexão aí na sua casa, no seu quarto, no seu celular ou na sua TV, talvez você esteja numa escolha errada. E talvez você tenha consciência disso. Não, a minha vida não condiz com a palavra de Deus, com o Santo Evangelho. Mas prefere continuar todos os dias escolhendo viver longe de Deus, viver longe da justiça. Lembremos que o contrário disso é a Virgem Maria. A Virgem Maria deu o seu sim e o sim de Maria foi diário. Então, às vezes, enquanto Maria todos os dias dava o seu sim e hoje o Senhor nos convida a dar o nosso sim diário, infelizmente, alguns irmãos e irmãs diariamente dizem não a Deus com a escolha de continuar, de viver no pecado. E ele nos apresenta o contrário, né? No versículo 27, quando o ímpio se arrepende, ou seja, quando a pessoa que está no pecado reconhece e se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá.
Quando a gente escolhe por Deus, quando a nossa vida é uma opção de viver em Deus, a gente tem a salvação, a vida eterna garantida. Aquilo que ele diz, né? Lá no Evangelho o Senhor vai nos dizer: quem quiser conservar a própria vida vai perder. Mas quem perder a vida por causa dele vai ganhar, vai alcançar a salvação. Então, o que é esse perder a vida por Deus? E aqui está a confusão de muita gente, né? Muita gente acha que ser de Deus é perder a vida. Ser de Deus é perder a minha juventude. Não! Ser de Deus não é ser infeliz, ser de Deus não é perder a juventude, não é perder a sua vida, não é perder a sua família. Ser em Deus é ter tudo isso nele. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha fazenda, seja lá o que for, mas eu tenho em Deus. Então, eu vou vivendo esta vida, mas não somente por ela, mas eu vivo essa vida por causa de Deus, eu vivo essa vida para Deus. E, portanto, vivendo já essa vida em Deus, eu já garanto, eu já construo a próxima vida, ou seja, a salvação. Então, é nesta vida caminhar com Deus para um dia definitivamente estar com Ele na eternidade, na salvação, na ressurreição. Por isso que em toda a liturgia deste 26º domingo do tempo comum, Ele nos convida à conversão, ou seja, muda. É Deus nos dando a oportunidade de mudar, muda de vida. Reconhece, então pare de acusar a Deus de que é Ele que está errado. Não, Deus não erra. Deus é perfeitíssimo. Ele derrama a sua perfeição sobre a nossa vida, nos levando todos os dias à santidade. Então, irmãos e irmãs, busquemos viver uma vida santa para desde já construirmos em Deus, em Jesus Cristo, o céu para nós. Vamos perder a nossa vida nesta vida para ganharmos a vida eterna em Deus. Não tenham medo de ser de Deus. Porque assim como a Virgem Maria deu seu sim todos os dias, Ele convida hoje a dar o nosso sim e a renovar. Então, ao invés de todos os dias você estar escolhendo de novo viver no pecado e renovar a sua escolha longe de Deus, que leva à morte, vamos escolher viver perto de Deus, escolhendo todos os dias Ele, todos os dias escolhendo a vida. Que a Virgem Santíssima, a nossa Mãe, que deu o seu sim diário, nos auxilie hoje, neste domingo e durante toda esta semana, a também dar o nosso sim, para que um dia Deus dê o sim dele a nós, dando-nos o céu, a salvação. Pela intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.